Apresentação aí que a gente preparou. E isso aí era eu, uns anos atrás, tá? Traba... ainda tinha cabelo, gostava ainda de andar de moto. Nessa aí, que nem era minha. Deixa eu explicar para vocês, fora o que está aí. Software livre, para mim, faz parte da minha vida. Trabalho tecnologia aí já há mais de 35 anos e há 20 com software livre. E, inclusive, eu atribuo ao software livre a possibilidade de ter entrado na Caixa Econômica. Até porque a minha carreira na Caixa Econômica foi antes de ser funcionário, já como prestador, e assim, por trabalhar em software livre. Tá? Foi um convite, inclusive, de algumas pessoas na época, de início aí de software livre mesmo, questões, aquela coisa, há muito tempo atrás, aí, que era bem mais hardcore do que hoje. Hoje é bem mais fácil, eu vejo. Vou dar um passo aí para a gente. Rodrigo Tornes, parceiro da For Linux, que trabalha lá com a gente há algum tempo. Também tem essa graduação e competências no software livre. Bom, Caixa Econômica. Caixa Econômica Federal, o banco da vida da gente. Né? Os números impressionantes sempre. Bom, histórico da Caixa, disponível inclusive no site, o mesmo. Tá? A gente vê aí que realmente é o braço do governo, ações sociais e, assim, para a gente que trabalha na Caixa e vê muita coisa nesse sentido, e tem muita gente lá que trabalha nesse intuito de estar provendo uma vida melhor para as pessoas. For Linux, empresa parceira há bastante tempo também lá na Caixa. Surgiu um contrato, necessidade mesmo do banco ter um respaldo, né? Não, até mesmo pela capacidade interna de absorver e de ter profissionais especializados, mas sempre precisa ter ali um respaldo de uma empresa que possa garantir um suporte necessário, né? E a For Linux veio e se juntou e teve condições de nos ajudar em bastantes projetos na Caixa Econômica. E, assim, até hoje lá, mantendo vários produtos lá com a gente. Bom, Caixa Econômica, grande, software livre dentro da Caixa, não podia ser diferente. Apesar de a gente ter uma base muito grande também de software proprietário, mas o software livre eu acho que é bem dividido hoje, software livre e software proprietário dentro da Caixa Econômica. A gente tem mais de 100 mil equipamentos em Linux, desktop, né, software embarcado. E, igual eu falei, eu na Caixa, como funcionário, estou com 5 anos, mas trabalhei mais uns 5 como prestador, tudo, e participei de praticamente todos os projetos de software livre dentro da Caixa Econômica, eu vi nascer, trabalhei e atuei. Até hoje, um pouco menos atuante em hands-on, mas sempre a par das tecnologias, dos avanços que a gente tem. Então, 100 mil equipamentos aí em Linux, a parte de ATM, né, Postgres, outras palestras a gente já viu, acho que se não o maior, né, case aí de Postgres para casos de missão crítica, né? Tem aqui a questão do maior case, né, de Postgres, que é o multicanal. Pode passar. Bom, o que a gente está pretendendo com a palestra hoje aqui? Não é laboratório, mas é falar de mais uma experiência que a gente teve
e de uma necessidade que a gente procurou solução e encontrou com o Elastic, né? Aí a agenda seria essa contextualização, a avaliação, né, das soluções que a gente tentou algumas, tá? A arquitetura que a gente tem hoje, a visibilidade aí do comportamento da infraestrutura, como que a gente está ainda num processo de maturidade. Falar para vocês assim que a gente tem aí um tempo que está trabalhando com o Elastic, mas é um processo que você vem amadurecendo e vendo novas possibilidades todo dia. Então, essa maturidade dos dados que você coleta, você mesmo vai estar trabalhando e melhorando o seu resultado ali, o que você pretende estar mostrando. E a questão do futuro da solução, que a gente já vem trabalhando também dentro da corporação. A gente tem assim, especificamente, hoje eu estou vendo várias pontas dentro da empresa, a gente atuando com o Elastic, mas eu estou inserido no ambiente de correio. Comecei com o ambiente de correio num projeto, logo que eu entrei na Caixa, do Expresso, também software livre. Por fim, eu fui levado para a equipe do correio, e hoje, a equipe do correio, quando a gente fala equipe, são poucas pessoas, são 3 pessoas praticamente que sustentam o correio eletrônico, que hoje a gente fala correio eletrônico falando, sim, de Exchange, Expresso e outras comunicações eletrônicas, né, dentro da empresa. E dentro desse contexto, a questão do correio eletrônico, houve uma mudança aí ano passado, retrasado, de plataformas, houveram várias mudanças, inclusive data center, tal, então muita coisa teve que ser reestruturada. Muitas coisas que a gente tinha a nível de dados eram tudo coletados por soluções, script, soluções internas e não concatenava. E essa questão de você ter mais de um ambiente, então ficava difícil para a gente ter dados apresentáveis e com a qualidade que a gente queria. A gente tinha a questão da retenção, né, de logs, até mesmo porque dentro de uma questão de correio eletrônico a gente tem muitas vezes que está buscando histórico antigo por requisição judicial, inclusive, e só que para você manter quantidade de dados muito grande, você precisa de muita storage e isso inviabiliza, né? Então, a gente tinha essa retenção aí de 15 dias dos logs, inclusive, para consulta, né? A demora mesmo durante o rastreamento dos logs das mensagens. Até você, apesar das ferramentas de monitoração do ambiente, muitas coisas a gente demorava a estar enxergando um problema e essa era uma ação reativa, né, a determinados incidentes. A medições, volumetria, parcial e inexistente, igual eu falei, a gente tinha essas informações, mas eram por ambiente, por script daqui e tal, não tinha uma apresentação única. Tá? E a análise em tempo real do ambiente, que também com as ferramentas de monitoração não trazia todos os dados que a gente queria, só mesmo monitoração de performance e tal. E a questão de como que está sendo utilizado esse canal. Que a partir do momento que você entra ali na empresa, você é obrigado a assinar um termo, inclusive, que é uma ferramenta de comunicação interna para uso do trabalho e tal. Só que a gente vê que muitas vezes acontece, né, ainda mais dentro de uma empresa desse tamanho, uso indevido mesmo do canal. Bom, dentro dos problemas que a gente colocou, dá para perceber o que a gente precisava, né? Armazenar informações, aí a gente coloca 2,5 milhões de mensagens por dia, isso interno. A gente ainda tem questões
para a internet, recebimento na internet, tá? É um volume muito grande de mensagens e, assim, a gente precisa mesmo ter essas informações a contente e, assim, a gente é requerido muitas vezes essas informações de outras áreas e o prazo de resposta nosso tem que ser rápido, né? A questão que eu falei de a gente ter um ambiente híbrido, então a possibilidade de coleta de log de dados, né, ali de qualquer origem ajuda muito. E a gente vê essa é a possibilidade. E aí quando você vê a ferramenta Elastic, você vê a gente conseguiu essa integração, coletar ali os dados de tanto do ambiente proprietário do Exchange quanto do Expresso e reunir tudo numa apresentação única e ter esses dados coesos. Inclusive, você conseguir integrar com os ABICs, né? Você pode estar pegando até mesmo no próprio no Exchange, a gente roda algum script para pegar informações que não vem no log e incluir e estar subindo isso pela TIC e ter uma apresentação única, né? Gerar os gráficos de estatísticas em tempo real. Questão de agir proativamente a incidentes, inibindo o mau uso do canal. Essa questão de estar inibindo o mau uso do canal, tá? Na verdade, a gente faz um levantamento, muito que vem essa questão de inibir o mau uso, a gente recebe isso de uma área que é responsável pela parte de comunicação. O que a gente faz é estar fornecendo insumos, né? Realizar medições de volumetria em tempo real, que foi muito bom dentro do que a gente sempre trabalhou e trouxe assim, para a gente uma resposta rápida para os gestores, né, que solicitavam esse tipo de informação. É a avaliação das soluções que a gente procurou, né? Até a gente iniciou essa tentativa de ter uma ferramenta que pudesse estar trazendo para a gente essas estatísticas, esses números todos, a princípio no ambiente de software livre lá, que foi o Expresso. Tentamos usar um SGBD, porém com a quantidade excessiva, né, de dados e tentativa de retenção de maior tempo aí de log, de tudo, tal, isso foi ficando muito grande. A equipe do Correio, como eu falei, são 3 pessoas, perfil de desenvolvimento em todo, é mais de infraestrutura mesmo. A gente tem até uma outra área de desenvolvimento, mas o foco é outro. Muitas vezes, até para você demandar, você precisa de um suporte aí e de estar acompanhando. E muitas vezes você não tem nem tempo para falar, não, eu quero isso e você está me entregando aquilo. Ficou difícil para a gente conseguir o que a gente queria numa solução interna, né? Desenvolvendo. Como eu disse, foi bom até um certo tempo. Bom, eu vou pedir para o Torne explicar um pouco mais as outras soluções, porque quando a gente levou o problema e a nossa necessidade para a For Linux, a gente fez algumas avaliações nesse sentido aí. Pessoal, boa noite. Dando continuidade no que o Ronaldo falou, né, agindo como parceiro, né, a For Linux procurou algumas soluções. Primeiro ponto que eu quero voltar lá naquele slide do Postgres, né, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, senão eu vou apanhar da comunidade Postgres. Inicialmente a gente começou com o Postgres, só que o que aconteceu? O Ronaldo falou assim, olha, tem que entrar outras informações aí, além do Expresso, além de outros sistemas. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Gerar estatísticas em tempo real de volume muito grande de dados. Então, a gente até tentou, a gente até tunou, mas realmente não era o foco. 2 pesos, 2 medidas. O banco não é para isso. E aí, pode avançar, Ronaldo? Nós avançamos, você voltou. Isso. Mais um, isso aí. Nós fomos avaliar outras soluções de Big Data, né? Teoricamente, para Big Data é muito pequena esse volume, mas, né,
Para poder gerar informação em tempo real, eu preciso de uma coisa que me dê performance e consiga gerar estatísticas em tempo real. Nós avaliamos todas essas soluções na época. Não, todas elas atenderiam à necessidade da Caixa, mas como o Ronaldo deixou bem claro, a limitação de recurso foi um impeditivo para que essas ferramentas não entrassem, mesmo sabendo que elas são capazes de atender perfeitamente a proposta que o pessoal do Correio estava precisando. Então, nós testamos o MonetDB, que é um banco de dados vertical, colunar, né, aliás, Cassandra, MongoDB e o Hadoop. Qual que é o problema? Todas as soluções atendiam. Só que a limitação de equipe, né, e de recursos computacionais que foram oferecidos para esse tipo de atividade não permitiu que a gente entrasse com essas tecnologias do ponto de vista mais do que recurso, mais recurso humano do que computacional. Então, eu precisava apresentar uma solução que fosse simples, né, que fosse fácil de implementar, fácil de manter e que utilizasse pouco recurso para poder atender a necessidade da Caixa. Tá? Então, qual era o problema ali? Né? Praticamente os dois últimos. Né? Pouco know-how em desenvolvimento. Né? Mesmo que eu adotasse o Postgres ou qualquer outra daquelas tecnologias, MongoDB, Hadoop, eu precisaria desenvolver uma interface para poder gerar todas essas estatísticas e tudo mais. Então, eu precisava também entregar rápido essa solução. Né? Pois bem, pode avançar, Ronaldo? Nós decidimos ir pela solução Elastic. Para quem não conhece, né, o Elastic é uma solução que surgiu baseado no core do Lucene da Apache, né, e o pessoal da Elasticsearch começou a desenvolver uma solução que usava ele como core e começou a colocar funcionalidades de cluster, de indexação, de tokenização de palavras, com o intuito de realmente escalar e atender de forma muito rápida a entrega da informação numa situação de consulta. Né? E com o passar do tempo, eles foram acrescentando capacidades para gerar estatísticas em tempo real, gerar cálculos em tempo real, né? Mesmo que seja básico, mas ele consegue gerar isso com muita rapidez. Né? E também passou a ser utilizado para poder fazer indexação de documentos, para que as pessoas pudessem fazer buscas rápidas e conseguir atender milhões de usuários muito rápido com as buscas. Então, por que a gente implementou e decidiu seguir por esse caminho? Né? O primeiro é porque ele é simples de implementar. Você vai lá, baixa lá um tar.gz, descompacta, e praticamente ele está pronto. Você vai lá, starta ele, pronto, ele já está no ar, funcionando, apto para receber as informações que você necessite armazenar nele. Tá? Simples para escalar. Com 2 ou 3 parâmetros, eu empurro um nó no cluster e pronto. Já está lá. Não precisa fazer mais nada. Tá? Claro, se um ambiente grande, você vai começar a fazer alguns tunes, alguma coisa, mas do ponto de vista de instalar e pôr mais um nó para funcionar, 2, 3 parâmetros, você coloca ele para funcionar. Tá? A solução atende de ponta a ponta. Tá? Por quê? Porque ele coleta, ele trata e armazena e visualiza. Então, poxa, consigo entregar de ponta a ponta uma solução que é simples, que o pessoal consegue fazer todo esse processo de coleta, tratamento, corta aqui, corta acolá, armazena isso e dá o visual para a pessoa avaliar e tomar decisão. Então, esse foi um dos pontos bem legais da solução. Tá? Curva de aprendizado baixa, porque ele é realmente bem simples de configurar, não é tão complexo quanto as outras ferramentas. Tá? Mais uma vez, deixando claro que as soluções lá atenderiam, porém, da questão da situação de limitação, mesmo de recursos humanos e computacionais, tá? Nós tivemos que ir por esse caminho. E aí a gente foi ficando surpreso com o passar do tempo, porque eu acompanhei bastante tempo o Elastic, com a sua evolução, e as outras ferramentas que compõem ele, realmente teve um salto impressionante, né, em um espaço muito curto de tempo, e vocês vão ver aqui alguns cases que utilizam essa solução. Pode avançar, Ronaldo? Então, a nossa solução, né, a nossa arquitetura ali, vamos lá, Ronaldo? Como é que funciona, então, a solução Elastic? Inicialmente, ela começou com 3 projetos apartados, tá? Cada um caminhando num sentido. Então, nós temos ali o Elastic, mesmo, o Elasticsearch, que faz o trabalho de armazenamento e tudo mais. Tá? Depois, o Logstash, que é o cara que vai lá, coleta,
trata e armazena no Elastic. E uma outra solução, que é o Kibana, que é o cara que gera os gráficos visuais a partir do Elastic. Tá? Então, ele vai gerar lá os cálculos em tempo real, ele vai trazer as informações do Elastic, vai apresentar graficamente para o usuário, via timeline, linha do tempo, histograma, pizza, em barra, do jeito que você precisar, e isso muito rápido mesmo. Bom, avança aí, Ronaldão. Bom, o que aconteceu com o Elastic agora no ano de 2015? O negócio cresceu tanto e eles perceberam que as soluções deles estavam sendo muito utilizadas, eles decidiram se unir e montar uma única empresa que se chamou agora Elastic. Até então eram empresas separadas, né? E aí virou Elastic como uma solução única. E quem é que está usando esses caras? Né? Quem é que está usando a solução Elastic? Simplesmente esses caras aí. Ó. O primeiro case da América Latina foi a Globo.com. Tá? Todo o portal da Globo.com, quando você faz uma pesquisa ou quando você busca uma informação, ela sai do Elasticsearch para apresentar para vocês a informação que está ali dentro. Quando você faz uma busca, é tudo a partir do Elasticsearch. O Facebook também, esse ano passou a adotar ele, porque, como eu disse para vocês, ele é muito simples de escalar, e muito simples de trabalhar também, então também estou utilizando ele. A Cisco também entrou esse ano, e a Microsoft também entrou esse ano. Tá? E o eBay. Tem outros cases lá no site, né? Quem tiver interesse, é só acessar o site em Use Cases lá. Tem muitos clientes grandes que usam a coisa de forma muito intensa, usando em cima do Elastic. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da arquitetura da caixa, para vocês entenderem a quantidade de coisas que a gente tem que tratar em cima do Elastic. Então, lá na caixa, nós temos aí 16 servidores Exchange para atender 130 mil caixas postais. Tá? Lá, ainda, nós temos mais 3 servidores que sustentam o Expresso Livre, tá? Que é o Expresso Caixa, que a gente chama, que é o Correio Livre, né? Para atender 18 mil terceirizados e parceiros da caixa. Esses parceiros são, como a gente, o For Linux, outras empresas prestadoras que prestam serviço e... Isso. Tem os gateways, né? Existem uns gateways lá que fica mandando um e-mail para fora, e-mail para dentro e assim por diante. 2 servidores postfix para as mensagens de aplicação. Então, a caixa tem as aplicações que precisam enviar e-mails para fora ou para interno. Vou dar um exemplo clássico, e-mails de fatura de cartão por e-mail, por exemplo. Passa por esses 2 servidores. Trafega na caixa hoje 2,5 milhões de e-mails por dia. Tá? Lembrando que são e-mails, mas um e-mail, num ambiente, por exemplo, de postfix, pode gerar, em média, 10 linhas de logs lá para ser escrita. Tá? Média de 32 GB de log por dia ou 20 milhões de linhas de log por dia. Então, eu precisava armazenar 20 milhões de linhas de log por dia. Tá? Então, avança aí, Ronaldo. Então, qual é a estrutura lá da caixa? Inicialmente, essa é uma estrutura proposta pela própria Logstash, tá? Na qual a gente também procurou se balizar por ela. Então, nós temos lá o pool de Exchange, né, que começa a gerar log dos 16 servidores. Nós temos os postfix, que são o Correio Livre, que é a aplicação, e manda para o Redis. Lembrando que o William falou do Redis, né, o Redis realmente é muito performático. Muito performático. Por que a gente colocou o Redis na frente? Porque ele faz um pool de conexão e enfilera as informações e eu não tenho perda caso o ambiente meu cair aqui para frente. Então, já aconteceu em algumas situações, por exemplo, o Logstash ele sair fora por algum motivo, né, estourou, dar um rip de memória porque consumiu memória demais, e o Redis conseguiu enfileirar lá 2, 3 dias de mensagem, de logs lá. E quando o Logstash volta, que é o nosso amigo ali, a madeirinha barbuda, né, ele começa a coletar o log, esvaziar o Redis e aí armazenar no Elastic. Tá? Então, ele também faz um pool de conexão lá na frente. Finalmente, eu utilizo o Kibana para poder fazer a leitura da informação no Elastic. Então, o Kibana é uma interface visual, lá feita em JS, JavaScript, que coleta as informações no Elastic, tudo por REST API. Então, ele manda um JSON e retorna um JSON para ele. JSON retorna um JSON.
Tá? Vamos entrar num detalhe mais um pouquinho aí, Ronaldo. Então, como é que está estruturado lá o nosso ambiente para sustentar essa carga, né, de informação? Então, os quadros em azul, né, circulado ali, são as máquinas virtuais, né, que a gente tem realmente operando nesse momento lá dentro da caixa. Então, lá nos Exchange, lá nos Postfix, nós temos um Logstash chamado Logstash Shipper, que é o que coleta a informação. Ele tem só o trabalho de coletar, né, a gente define uma memória bem pouquinha para ele. Ele vai lá, coleta a informação e empurra para um dos pools ali do Redis. Ali. E ali o nosso Logstash, aqueles outros dois que estão ali atrás, eles fazem o trabalho de cortar os logs, gerar campos. Né? Ele pega a informação tipo assim, olha, lá no log do Exchange tem assim, data e hora, tem o e-mail do remetente, o e-mail do destinatário, o tamanho da mensagem, a quantidade de destinatários. Então o nosso Logstash ele sai cortando essa informação e transforma isso em campo. E, uma vez que ele transformou isso em campo, ele empurra isso para dentro do Elastic. Então, nesse momento, né, o size, né, dessas máquinas aqui, por exemplo, no caso do Redis com o Logstash, hoje ele está com 24 GB de RAM, se eu não me engano, 8 núcleos, né? 8 núcleos operando lá, e atende perfeitamente o ambiente. Né? Isso em máquina virtual, não é máquina física. Apesar da máquina virtual estar num servidor HP muito parrudo, né? Mas atende perfeitamente. Tá? Recentemente nós pegamos aqui só o limitador, né, desse ambiente, que foi o I/O mesmo, porque algum motivo alguém trocou lá os discos do storage, que está armazenado a VM, e começou a dar um topar 100% de I/O lá no disco. Provavelmente porque fez uma manobra lá de disco de storage, né? E geralmente o EMC tem discos lentos, discos rápidos e SSD, por exemplo. Tá? Bom, e lá no Elastic nós temos um cluster em Elastic que fica trocando informação entre os dois. Então a mesma informação que está aqui no master está no slave também e de forma transparente. Né? Se morre o master, o slave atende perfeitamente. Se morre o slave, o master continua trabalhando. Depois, quando ele volta, ele vai fazer um trabalho de resync e pronto, está tudo ok. Tá? E o Kibana, finalmente, para fazer a leitura. Pode avançar, Ronaldo? Visibilidade do comportamento da infraestrutura. Então, uma vez que a gente conseguiu fazer todos os cortes, definimos o que vai ser armazenado, a gente, então, começou a passar a ter uma visibilidade das informações que estão rolando lá dentro. Pode avançar, Ronaldo? Então, isso aqui é um dos gráficos, né, que a gente coletou lá, do Exchange, do ambiente Exchange, na qual nós temos lá as mensagens recebidas, enviadas, falhas, né, mensagens recebidas da internet e mensagens oriundas da intranet. Né? E aqui embaixo nós temos um gráfico apresentando, com mais detalhes, o comportamento, né, desse ambiente aí dentro, né, dentro da caixa. E o que é interessante nisso? Isso parece muito simples, né? Poxa, eu só vou lá, só gero um gráfico e pronto. Mas o gráfico, ele te dá a visibilidade de um comportamento. E é aí que a gente coloca o tema da palestra como inteligência operacional. Você começa a ter aí uma percepção de como a sua infra está se comportando perante a um determinado período de tempo. Certo? Geralmente, os sistemas de monitoramento poderiam fazer isso, né? Poderiam armazenar essa informação? Poderiam, mas tem coisas que acontecem na aplicação na qual o sistema de monitoramento não trata. E você não percebe e passa batido. A gente vai mostrar outros exemplos aqui, né? Isto. Bom, esse aqui é do ambiente expresso, né? Na qual a gente tem aqui algumas outras informações também de gráficos, né, que a própria ferramenta gera, tá? Automaticamente. Obviamente, você faz uma pesquisa, né, lá, você faz uma pesquisa e monta essa informação, e ele vai coletando a informação baseada nos campos que você definiu, e ele vai trazendo para você. Essa pesquisa aqui é das últimas 6 horas, né, e tem um refresh de 1 em 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, ele fica atualizando o ambiente. E ali, ele tem da mensagens enviadas, mensagens não entregues, mensagens deferidas, né, rejeitadas, e aqui embaixo, mensagem das aplicações, e aqui do Expresso como um todo, né, que não envolve as aplicações ali.
Bom, esse daqui talvez foi um dos gráficos que o Ronaldo mais gostou, né, Ronaldo? O pessoal do Correio lá, é que até então eles não tinham a visibilidade de qual que era a média de mensagem, o tamanho médio das mensagens que trafegava na rede caixa. Né? Qual que é a média? E aí nós criamos algumas métricas, né, para calcular e falamos o seguinte, olha, vamos pegar o seguinte, a mensagem entre 1K e 50K, 50K e 100K, 100K e 200K, 500K, perdão, de 500 a 1 mega, de 1 mega a 2, de 2 a 3 e de 3 acima. E esse período aqui, a gente pegou das últimas 6 horas, e 72% das mensagens que trafegam na rede caixa, de uma maneira geral, está entre o tamanho de 1K e 50K. Né? Esse é o tamanho que mais está acontecendo lá. Ali teve um pico, né, de mensagem, que provavelmente pode ter sido uma aplicação, um sistema que disparou o e-mail, alguma coisa assim. Isso é interessante porque, nesse momento agora, a Caixa consegue pegar possíveis anomalias de sistemas que ficam mandando e-mail aleatório na rede. Né? Com relação a isso, a gente, apesar de não gerar no sistema de monitoração, nem impactar no ambiente, mas a gente já, depois de ter implantado isso aí, conseguiu. Por você ter essa visão, né, do que está acontecendo, através dos gráficos, a gente já detectou algumas vezes lá problemas de sistemas, né, aplicações corporativos que mandam mensagem para funcionário ou alguns externos, tudo, que com problema e gerando loop e todo o sistema degradando, mas não a ponto de ter uma parada, de dar um alerta no sistema de monitoramento. Mas a gente conseguiu intervir antes de que isso acontecesse, o que já aconteceu outras vezes de ter até mesmo algum área de pessoal que implementa esse tipo de sistema, colocar algum teste no sistema em produção, o que até não poderia, né? A gente tem um ambiente próprio para teste. A gente conseguiu ver isso até por essa questão visual mesmo, antes de ter um problema no ambiente como um todo, de ter uma parada, a gente intervir e já bloquear o sistema que está fazendo aquela anomalia lá. Só queria falar, acho que na hora que você estava falando ali de que a gente trata lá os campos e empurra isso para log, e nesse tratamento também o descarte, né? Não só o corte, o descarte, porque pela quantidade de log, e muita coisa ali você, às vezes, que vem no log, não são relevantes na hora da gente estar fazendo esse trabalho que a gente precisava. Então, você economiza também. E esse tratamento ali, essa questão do tratamento, igual eu falei, você poder integrar com outras ferramentas e pegar informações de outros scripts, de alguma coisa, para poder ter tudo numa forma visual e centralizada dos ambientes diversos. Né? Essa questão desse gráfico que ele falou que eu mais gostei, não, é igual eu falei, a gente veio de uma atualização, né? Ano passado foi um processo puxado de atualização lá do ambiente do Exchange. Então, tinha muita coisa de estatística já, porque o outro ambiente do Exchange lá, que era 2003, estava há 5 anos já, né, na empresa. E ele tinha muita coisa já implementada, mas tudo era script, não sei o quê, e com toda aquela mudança, muita coisa não foi compatível, e a gente perdeu tudo isso, e ainda tinha o fator de ter mais um ambiente híbrido, né, misto. Né? E aí a gente sabia que precisava ter todos esses dados novamente, e aí onde a gente colocou a solução, e assim foi muito fácil fazer esse gráfico ali. Né? Tá já consolidando, isso aqui não é só o Exchange, não, é o ambiente do Correio, os dois ambientes, foi muito fácil, né? Assim, pega aqui, tá pronto. Eu falei, não, sério? Então, assim, foi nisso que eu falei, não, eu achei muito bom mesmo. Bom, continuando aqui as historinhas, por isso que a gente falou que, isso aqui é uma estatística, por exemplo, isso aqui é uma média estatística. Né? Eu tenho a mínima, tenho a máxima, a ferramenta me gera automaticamente isso, eu não preciso gastar tempo lá calculando e fazendo isso. Tá? Então, eu já consigo ter essas informações assim.
Uma vez que a informação está lá dentro do banco, do Elastic, eu já consigo ter essa informação rápida, né? E, bom, esse daqui são os top 10, né, dos remetentes, dos destinatários, das mensagens que foram deferidas por algum motivo e as que não foram entregues, né? Então, ali, o pessoal do Correio já consegue perceber o que está acontecendo, né? Por que alguém não está recebendo uma mensagem, alguma coisa assim. Então, já consigo ter essa visibilidade e saber exatamente por que o colaborador da Caixa não consegue me mandar uma mensagem ou receber, ou se ele está enviando muito ou pouco, né? Então, são os top 10 aqui. Esse aqui eu chamo o painel da discórdia, né? Mas, na verdade, não é o painel da discórdia. Um tempo atrás, quando a gente pegou o contrato do Expresso para implementar na Caixa, houve uma demanda da GECOM, que é uma gerência de comunicação da Caixa, na qual eles queriam identificar, ou pelo menos tentar identificar, possíveis e-mails que não têm relevância para o negócio da Caixa. E quando eles falam não relevância, significa o seguinte: olha, eu quero saber, por exemplo, se tem e-mail partidário político rolando no e-mail da Caixa. Eu quero saber se tem e-mail homofóbico ou pornográfico rolando na Caixa. Eu quero saber, por exemplo, se tem e-mails de cunho racista, né? E uma coisa legal do Elastic é justamente a capacidade dele de tokenizar palavras no momento que eu estou gravando ela. Então, o que acontece? Quando eu pego lá um assunto da mensagem, ou qualquer texto que eu empurro via Elastic, ele já pega, já corta as palavras, já tokeniza, já armazena, já conta, já deixa uma estatística pré-definida lá dentro do banco. Quando eu faço a consulta, ele já me traz isso já mastigado, pronto para mim poder analisar. Ou seja, eu não preciso ter um trabalho, né, de fazer, teoricamente, um MapReduce, né, de palavras, supondo um MapReduce de contagem, né? E o Elastic é legal que ele se comporta similar à pesquisa do Google, né? Você, por exemplo, olha, eu quero pesquisar este termo, mas este termo, essa última palavra aqui tem que ter mais relevância na busca. Então, supondo que eu tenha várias palavras dentro de um texto, né, ou dentro de vários textos, ele só vai me trazer aquela que tiver mais relevância, né, dentro do ambiente. Então, isso é uma coisa interessantíssima do Elastic, ele já faz isso automático, né? Então, ele já tem muita coisa pronta de tratamento de texto, né? Eu não preciso me preocupar tanto em ficar tratando o texto, trazendo essas informações estatísticas e tudo mais, ele já faz isso automático. E aqui eu tenho um painel, olha, que a gente montou lá, com palavras, né? A gente ainda não está no nível de treinamento ainda de rede neural, né? Tipo classificação de mensagem mesmo, né? Internamente. Mas aqui a gente pegou uma lista de palavras e falou o seguinte: olha, traga para mim, né, as palavras aí que tenha cunho político partidário. E aqui, ó, eu tenho um pico, né? Um gráfico mostrando para mim um pico de mensagens que tem essa característica. E aí eu consigo perceber lá, ó, quem é a pessoa que mandou, quem recebeu e qual que era o assunto da mensagem. Tá? Depois eu tenho aqui, ó, mensagem de cunho pejorativo pornográfico, né? Também eu consigo perceber, baseado no assunto da mensagem, né, se eu tenho essa mensagem com essa característica. E, finalmente, eu tenho aqui um outro painel, uma outra estatística, mostrando para a gente de cunho racista pornográfico, né? Eu tenho um pico também apresentado lá para a gente, ó. Tá? Então, essas são as possibilidades que o Elastic está fornecendo para a Caixa do ponto de vista de análise de correio eletrônico. Tá? Então quer dizer que ela é uma ferramenta de monitoramento? Sim, ela pode servir uma ferramenta de monitoramento. Mas eu posso gerar estatísticas com ela? Pode. Você pode gerar estatísticas com ela. Eu poderia integrar ela com outra solução de data mining, alguma coisa nesse sentido? Sim. Basicamente, ela já tem uma pequena parcela de um data mine, mas você pode utilizar outras ferramentas, um Python, qualquer coisa do gênero. Tá? Pode avançar, Ronaldo. Então, o que aconteceu aí depois que a gente adotou isso? Né? O que o Ronaldo e a equipe lá teve? Visão em tempo real do ambiente de correio eletrônico. Ou seja, eu consigo ver o que está rolando no e-mail em tempo real. Se algum maluco lá, com perdão da palavra, solta uma rajada desnecessária em ambiente de produção, o Ronaldo já percebe isso, porque senão vai degradar o ambiente. Né? Depois, proatividade e rapidez na identificação de incidentes. Né?
Então, opa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Um problema aqui, deixa eu já ver lá no gráfico, opa, rolou um pico aqui, ou parou de vir log. Se parou de vir log, ou a máquina morreu, ou alguma coisa aconteceu lá. Cortou rede, caiu rede, vamos correr. Tá? Ele passou a ter a medição, a estatística e a volumetria do negócio. Né? E consegue pesquisar em um volume muito grande de dados. Tá? Esse foi o resultado que, nesse momento, eles tiveram. Pode avançar, Ronaldo. Então, qual que foi os ganhos? Né? Comparar e correlacionar eventos, né, informações em plataformas distintas. Ou seja, a partir desse momento agora, se um e-mail sai do ambiente open source e passa para um ambiente comercial, que é o Exchange, eu consigo ter o rastreio dele de ponta a ponta até na caixa postal do usuário. Então, eu não preciso me preocupar se ele é pago ou se ele é livre. Simplesmente eu coleto a informação e pronto, coloco lá. Né? Depois, o outro ganho que ele teve é o seguinte, olha, eu tinha uma retenção de 15 dias de log vivo que ficava distribuído nas máquinas. Após esses dias, eu limava essa informação e acabava com ela. Agora não, eu tenho ele de 90 dias. Eu consigo ter 3 meses de informação, então se uma auditoria falar assim, me traz a informação assim, assim, assado, o Ronaldo, em tempo real, está aqui, a informação está pronta. Né? Porque anteriormente ele tinha que fazer uma pesquisa, os servidores saíam varrendo os servidores, até que ele pegava a informação, processava, e tratava isso e entregava, gastava um certo tempo. Né? Isso. Mais antigo para poder ter um tempo maior. Da questão. Vamos agilizar aqui, não, senão a gente estoura o tempo. Armazenamento centralizado, né, de 600 milhões de linhas de log. Tá? Hoje, a última estatística que nós tivemos lá está aproximando a 600, tá em 600 milhões já, ou, em média, 20 milhões de logs dia. Né? Então, é muita coisa, muita informação para ser processada em tão pouco tempo, em tempo real. Para você ter uma ideia, a gente consegue trazer 20 milhões de linhas de log em 5 segundos e apresentar na tela, estatisticamente, gerando os gráficos, estatística, tudo. Em 5 segundos, 20 milhões de linhas. Bom, maturidade. Aqui uma coisa interessante, pode avançar, Ronaldo, que foi o que aconteceu. Na palestra da Globo.com, um rapaz fez a seguinte pergunta. Cara, como é que você consegue tirar essas informações? Como é que você chega nessa informação assim? Primeira coisa que eu deixo claro aqui é o seguinte, a maturidade de dados, ela vai avançando com o tempo que você vai armazenando e você vai conhecendo o seu dado. Nesse momento, no primeiro momento, as perguntas eram básicas. Olha, eu quero gerar uma estatística A, B, C e D. Simplesmente estatística. Que é só medir como é que está o ambiente. Agora não, agora o Ronaldo já consegue perceber comportamento da infra. Isso é o quê? Estou amadurecendo a minha pergunta para os dados. Eu vou fazer uma pergunta mais madura agora para ele. A minha informação agora vai vir diferente. Por quê? Porque eu já conheço a informação básica que eu tenho e agora eu começo a surgir outras informações. Então, o que acontece? O que eu tenho que, de fato, ser armazenado? Só que isso aqui não interessa para mim, não interessa para o negócio. Isso aqui, sim. Tá? Depois, qual que é o size que eu preciso para poder manter a minha infra de correio funcionando? Né? O que é pior de tudo? Um caso que eu sempre coloco, né, a Caixa está indo para um lado de sustentabilidade, TI verde, essas coisas todas. Então, acontece muito assim. Eu mando um e-mail para o meu colega lá de trabalho e falo assim, ô fulano, vamos almoçar? O fulano lá responde, vamos. O que aconteceu? Eu movimentei desnecessariamente uma informação e, pior de tudo, eu armazenei ela. E não tem relevância nenhuma para o negócio. Então, isso se chama um uso indevido do canal. Tá? Avançando bem rapidão aqui. Bom, identificar de forma automatizada as mensagens que não têm sentido nenhum para o negócio e inibir, né, que as aplicações façam loucuras lá de mandar e-mail aleatório dentro da aplicação. Avança lá, Ronaldo. Ponto de vista negocial, né, como inibir de forma automatizada as mensagens, né, de cunho pejorativo, homofóbico, racista e assim por diante. E esse tipo de informação deveria estar em um portal ou tinha que mandar num chat. Né? Eu não preciso pegar e falar, eu quero almoçar com você, manda para o chat vai lá, morreu a mensagem, pronto, acabou. Tá? Então, qual é o futuro com a solução Elastic lá na caixa? Medição e volumetria de mailbox, análise de tráfego, né, de usuários e agências, georreferenciamento de agências e unidades,
Análise e identificação de fraude e falhas. Aqui já está entrando em um outro campo, que a gente quer utilizar o Elastic lá na caixa, para detectar falhas em terminais lotéricos e fraude em transação financeira, tá? E estender para outros departamentos da caixa. Mais um ali, Ronaldo. E os projetos que já estão em andamento, né? Nós vamos agora tratar o do Eugênio agora, que é analisar os logs do OpenLDAP, que está gerando 99 milhões de linhas por dia, né? Ele gera mais linhas do que o Correio. O projeto de portais da intranet já está rodando, já está gerando estatísticas lá para eles também. O projeto GSC, que é para monitorar a abertura de chamada entre caixa e fornecedor. E a GICP, ele monitora o ciclo de vida do certificado, né? Ou seja, aqui já tem um outro cenário na qual ele monitora o negócio. Ele analisa o negócio. Tá? E a proatividade em ataques, né? Que até então, quando ele sofria um ataque, quem acionava a GICP era a G7. Agora não, agora eles já conseguem identificar em tempo real os ataques. E qual que é o futuro agora? O que a gente vai partir para fazer agora? Começar a dar inteligência para o negócio. Pegar esse emaranhado de dados estatísticos e falar, vamos dar uma inteligência para esse negócio. Essa informação precisa fazer sentido agora mesmo. E nós vamos caminhar agora usando uma ferramenta chamada Spark, da Apache, que já teve algumas palestras rolando aí dentro, junto com o R e o Elastic. Tá? Avançando, Ronaldo. Bom, é isso, pessoal. Tem um sorteio, né? Ronaldo, você quer finalizar? Não, pode. Tá. Tem alguma pergunta que alguém queira fazer? Enquanto isso, a Dani vai coletar ali os... Gentileza, tem um microfone ali para o rapaz? Acho que o outro está ali, né? Quem quer fazer a pergunta? Opa, parabéns pela apresentação, muito legal. Uma dúvida em relação ao Elastic, dentro desse contexto de mensagens. Por exemplo, uma mensagem tem um anexo que caia dentro daquela classificação de indevidos, homofóbicos ou enfim, pornográficos. O Elastic, ele trata um anexo, uma imagem, ou um PDF, uma estrutura de informação não necessariamente só textual, na hora que ele faz a poda, um processo, chamaria de um ETL, um BI, assim, se fosse. Então, no caso da Caixa, por uma questão até de confidencialidade, nós não abrimos a mensagem e analisamos o corpo dela, sendo ela que tenha lá um anexo em PDF ou em imagem. Mas o Elastic, ele tem um plugin, né, que a gente chama de River, tá? Que você instala nele, e a partir dali ele vai fazer uma análise das caixas postais da sua empresa, e aí você pode analisar o corpo das mensagens. E aí você consegue fazer o que o Barack Obama fez com todo mundo. Né? Pegou lá o header da mensagem, analisar, pegar o corpo da mensagem, analisar, entendeu? E, finalmente, tratar isso. Inclusive, no caso, imagens, tá? Ou anexos, que não sejam imagens. Tá? Agora, por exemplo, ele fazer um OCR para tentar identificar o texto dentro da mensagem ou analisar uma foto que tenha supostamente uma pessoa nua, não, esse plugin ainda não tem ainda, tá? Ele não tem esse recurso. Mas nada impede de você desenvolver e atachar isso nele. Tá? Nativamente ele não tem ainda. Tá. Tá. Vamos lá. É feita alguma ação automatizada em cima dos logs? Envio de e-mail ou SMS para o administrador? Como? Não está implementado, mas tem. Tá? O Elastic tem uma... Na verdade, não é o Elastic que tem isso. Ela tem uma ferramenta paga chamada... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela, do plugin agora. Ele lançou agora recentemente. Mas ele faz esse trabalho. Você define regras no Elastic, lá nesse plugin. Quando a informação entrar dentro dele, ele vai lançar e-mail, lançar Jabber, lançar qualquer coisa lá dentro. Mas eu posso fazer isso com o logstash na hora que o log está sendo cortado. Então, eu pego o log cortado e empurro num plugin do tipo Zabbix, ou no Nagios, ou mando um e-mail, ou sensibilizo um SMS, ou mando um XMPP, sem nenhum problema. Tá? Eu posso fazer isso com o logstash.
Existem alguns plugins livres para o Elastic para fazer isso, tá? Mas existe um pago comercial da Elastic mesmo. Bom, vocês estão satisfeitos com a participação das pessoas? Ah, não é não? Ah, perdão. É só? Ok? Bom, Dani, vamos fazer então rapidão um sorteio. O primeiro é o curso, né? É o shot do meu treinamento? Ah, que bom. Então é o seguinte, olha. Peguei, é um só? Um sim, tá bom. Esse treinamento, a gente dá um treinamento dessa infraestrutura que a gente montou para a Caixa, tá? É bem rápido, é um curso de 12 horas, na qual você já sai com o ambiente pronto para você implementar em produção. Então, lá você vai ver todos os conceitos, né, que tem sobre essa infraestrutura aí, tá? O Eugênio, ó, que beleza, você ganhou, Eugênio. Então tá, Eugênio, ó, a Dani vai levar para você. E tem mais um, não tem, Dani, do ursinho? Então vamos lá, deixa eu sacudir aqui, porque senão, né? Vamos lá, muito bem. Bruno Emanuel. Opa, muito bom. Então você ganhou o ursinho aqui, ó, o Tux, né? Pode. Vamos sortear mais um? Vamos sortear mais um curso? Vamos lá, vamos sacudir aqui. É Jones Elder. Então beleza, pronto, mais um treinamento aí, shot, né, pela For Linux. E cadê o sorteio da poupança com R$1.000 lá? Bom, pessoal, muito obrigado, agradeço a participação de todos, bom retorno, bom descanso, aguardo vocês e até amanhã. Obrigado.